Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Especialista Responde, e a gente conta mais uma vez aqui com a presença de dois excelentes profissionais. Um deles é o Rafael Franco, o diretor e proprietário da Tecmater, e o outro é o Gabriel, engenheiro florestal, especialista em atividades agroflorestais e sobretudo na capacitação de profissionais. E hoje a gente tem uma pergunta bastante pontual acerca desse tema, que é o seguinte: Gabriel, seja bem-vindo primeiro. E o detalhe a gente tem na atividade agroflorestal um leque muito amplo de outras subatividades. Algumas delas têm relação com operação manual de ferramentas, outras delas têm relação com operação de equipamentos como motosserra, motopoda e roçadeira. Eu queria te fazer uma pergunta acerca de, primeiro, quais são essas atividades, principalmente aquelas mais comuns, e, sobretudo, quais são os riscos que envolvem e, principalmente, qual a parte do corpo desses trabalhadores mais afetada? Bom, a atividade agroflorestal ela envolve, digamos, uma gama muito grande de atividades propriamente dita, né? Então a gente tem, por exemplo, desde aquele trabalhador que corta cana, né, com uma ferramenta manual, por exemplo, um facão. Nós temos aquele trabalhador que utiliza a motosserra, por exemplo, para fazer um desbaste, né, para fazer um corte de uma madeira, corte de uma árvore. Nós também temos aquele trabalhador que utiliza a motopoda, né, para fazer poda de árvores, por exemplo, pode ser frutífera, pode ser uma desrama, tá? E também temos aquele trabalhador que utiliza a roçadeira para fazer, por exemplo, a manutenção lá do seu pátio, a manutenção de um jardim, manutenção de uma área verde, né, de um parque, ou seja, então basicamente a gente tem uma gama muito grande de atividades que estão incluídas dentro de alguma produção propriamente dita agroflorestal. Ela tanto pode ser vinculada para atividade profissional, né, técnica, ou por exemplo uma atividade amadora na própria propriedade, como de alguma forma. Em relação à parte, por exemplo, do mais exposta do corpo do operador, né, a gente tem, o nosso corpo é dividido, por exemplo, em cabeça, tronco superior e tronco inferior em relação ao atendimento, né, à proteção dos EPIs, né. Mas um elemento, uma parte, digamos, muito suscetível a receber o impacto do resultado da atividade, por exemplo, de um corte de um facão ou, por exemplo, com uma roçadeira, né, é o rosto, né. Então, é uma parte que está muito suscetível. Por quê? Em função que muitos objetos durante a atividade se desprendem, né, por exemplo, da casca de uma árvore, né, ou, por exemplo, de um galho que está sendo cortado. Então, para isso, né, é importante o quê? A gente utilizar a proteção, né, de face. Tá? É importante, Thiago, em torno de 20% dos ferimentos, tá, resultantes do uso desses equipamentos, tá, é no rosto. Tá? É sobretudo que partículas, digamos assim, volantes, né, que, como foi dito antes, que se desprendem durante a atividade, ou são produzidas durante o impacto do equipamento e pode atingir o rosto do operador. Tá? Além do operador, se alguém esteja próximo, também pode ser atingido. Então a gente está dizendo que o operador, ele naturalmente, ele tem que usar dispositivo de proteção facial. E é muito importante que as pessoas que estejam ao redor também utilizem o dispositivo, porque existe o risco de desprendimento de uma partícula volante. Perfeito. A gente não tem assim uma limitação, por exemplo, né, tem que ficar 2, 3, 5, 15 metros. Né? Isso não tem como a gente estipular. O que a gente sempre diz, né, que a gente sempre passa a informação, quanto mais longe, melhor, quanto mais afastado, melhor. Por quê? Porque a velocidade, se for atingida assim, por exemplo, por um cavaco, tá, pelo menos a velocidade vai ser o quê? Reduzida. E se tu tiver com o protetor, tu tiver com óculos de proteção, tá, com certeza vai minimizar e muito, digamos, a chance, o risco disso atingir o teu olho. O que a gente sempre diz? É protetor facial, tá, e como complemento o óculos, tá? Então esses dois EPIs têm que atuar de maneira conjunta e não de maneira isolada. Você me permite, eu acho que ninguém melhor do que o Rafael, que é o diretor da Tecmater, que é o cara que sempre esteve envolvido com o desenvolvimento de equipamentos para agroflorestal, para falar um pouquinho da gente sobre a característica técnica desse equipamento. Rafael, por gentileza. A Tecmater, ela sempre foi pioneira e sempre inovou, né, naquilo que faz. E esse facial, ela veio para uma necessidade, né, da área de colheita de cana, que não tinha uma solução, né, e a gente acabou trazendo ele, desenvolvendo ele, né, para uma usina de cana, que depois a gente ampliou e também veio a aprimorar ele para adaptar a outros equipamentos. Então hoje você tem um protetor facial acoplado a boné, tá?
também tem protetores faciais acoplados ao capacete. E também hoje a tela também, que é o principal produto também nos óculos, tá? Mas a tela, né, que é o componente que mais traz, vamos dizer assim, curiosidade, né? E também a tecnologia, é uma tela de um fio especial de alta resistência a impacto. Então ele é feito, né, com fio, uma trama, né, que a gente manda produzir, que além de proteger contra impacto de partículas volantes, né, ele não causa distorção visual, nem arrebenta, né? Nem arrebenta. E por outro lado também ele tem uma característica bem interessante, que não embaça, né, e não quebra, né? E é flexível, é bem maleável. Então, para manutenção, né, também para uma resistência aí a um certo período da sua vida útil. Maravilha, perfeito. E você respondeu exatamente o que eu ia perguntar. Qual que era a diferença entre um protetor facial com essas características de tela e um protetor facial comum? Mas você, de maneira brilhante, já explicou. E, inclusive, a Tecmatter reproduziu essa tecnologia nos óculos. E aí eu vou te pedir a gentileza, se você puder falar um pouquinho do óculos também, que, pelo que eu observei, tem uma característica técnica muito próxima do protetor facial. Sim, os óculos, eles têm a mesma tela, né? Então, as mesmas composições da tela são aplicadas aos óculos, tá? Ele é uma injeção, tá? E esse material injetado é um material tipo um silicone, né? Tipo um silicone. Então, ele fica meio siliconizado, porque na hora que você está em contato com a face, né? Ele transborda mais conforto, né? O usuário tem a sensação de mais conforto. Então, ele também, né, pode ser usado para várias atividades, né, que tem a risco de partículas volantes, né, de um certo tamanho, né, mas a princípio é um óculos assim que tem uma funcionalidade para várias atividades aí agroflorestais. Excepcional. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado pela explanação. A todos vocês que estão assistindo a gente. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se precisarem ou tiverem interesse nesses equipamentos, a equipe comercial Tecmatter e a técnica também está absolutamente à disposição. Tecmatter.com, Gabriel Berger também. E a gente deixa um abraço a todos.